Bom, agora sim, bom dia a todos. Como hoje é uma mesa aqui basicamente sobre uma apresentação, uma sessão de apresentação orais com grande parte dos trabalhos na área de fluência, né? E em proficiência em leitura. Então, para começar então a sessão, cada trabalho vai ter 10 minutos de apresentação. Vamos deixar todas as perguntas para o final, caso haja tempo hábil para tal. Então, chamo o primeiro trabalho, a complexidade do texto e das tarefas de leitura na avaliação de larga escala em língua portuguesa. Por favor. Bom dia. Meu nome é Hilda Micarello, sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e lá eu atuo no CAED, que é o Centro de Avaliação e Políticas Públicas em Educação. A pesquisa que eu vou apresentar aqui foi desenvolvida no âmbito de um conjunto de pesquisas aplicadas a instrumentos de avaliação do CAED, e comigo atuaram nessa pesquisa as professoras Begma Tavares e Rosângela Veiga Júlio. Essa pesquisa ela se debruçou sobre a complexidade dos textos e das tarefas de leitura nas avaliações de língua portuguesa. Então, o nosso objetivo no desenvolvimento desse estudo era compreender se os itens utilizados nas avaliações de língua portuguesa efetivamente estavam avaliando aquilo que se propunham a avaliar. E, nesse sentido, nós queríamos compreender como é que as habilidades de leitura progrediam ao longo da educação básica, com base em itens aplicados em avaliações de sistemas estaduais de avaliação e também algumas avaliações de âmbito nacional, itens usados para fazer ancoragem, né, entre as avaliações estaduais e a escala do SAEB. E nós queríamos, então, compreender como é que essas habilidades de leitura progrediam nessa trajetória, do 5º ao 12º ano da educação básica, eram os itens que nós tínhamos. Para isso, compreender a complexidade das tarefas de leitura que eram propostas por esses itens e dos textos utilizados como suporte. Então, tem uma concepção de leitura que fundamenta esse percurso da nossa investigação, de que a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. O sentido não está no texto, mas ele se constrói nesse processo de interação. Nesse sentido, para entender a complexidade de uma tarefa de leitura, é uma condição importante compreender a complexidade do texto, né? O que, por sua vez, também é bem desafiador, porque um texto ele não é um somatório de palavras, sentenças, que se possa compreender a sua complexidade com base na complexidade desses elementos isoladamente. É preciso considerar como eles se combinam na composição do texto, né? Então, nesse sentido, nós fizemos uma análise de um corpus de 3.724 itens, não só dos suportes, mas também das tarefas que eram propostas nesses itens, e esses itens são referentes a 21 habilidades de leitura da matriz de referência utilizada pelo CAED nessas avaliações de língua portuguesa, que tem muitas convergências com a matriz do SAEB, né? Nós procedemos, então, a uma seleção desses itens com base em critérios estatísticos. Nós consideramos apenas os itens com um bom parâmetro de discriminação, acima de 0,01, porque esses itens são aqueles que realmente discriminam os alunos que sabem daqueles que
têm uma menor proficiência, né? Também não consideramos itens com um parâmetro C elevado, com forte possibilidade de acerto ao acaso, e nós nos pautamos pelo ponto de ancoragem desses itens na escala de proficiência. Então, a gente tem uma disposição desses itens ao longo da escala, e nós buscamos analisar, então, nesses intervalos da escala, em diferentes intervalos da escala, quais eram as características comuns aos conjuntos de itens que ancoravam nos mesmos intervalos. Para isso, nós consideramos a complexidade textual e a sinalização que o texto oferecia para a realização da tarefa de leitura proposta pelo item. Então, nós fomos refinando essa análise e, depois de algum tempo, nós chegamos, e também com base na literatura referente à linguística textual, nós chegamos a 4 critérios fundamentais para a definição da complexidade dos textos, sendo eles a sintaxe do texto, o tema, a extensão e o léxico empregado. Então, a partir da análise desses conjuntos de itens, nós fomos identificando que esses 4 critérios eles são muito definidores da complexidade que o texto vai demonstrar, que vai impor, né, a realização das tarefas avaliadas, das habilidades de leitura avaliadas. Além disso, a sinalização que o texto oferece para a realização da tarefa de leitura solicitada também apresenta elementos comuns que se revelam nas diferentes habilidades analisadas, né? Primeiro, a natureza linguística de cada uma das habilidades e a sinalização que o texto oferece, se mais explícita ou menos explícita. Por exemplo, a identificação do assunto de um texto. Quando esse assunto está sinalizado no título, isso é muito mais simples, né, de se chegar ao assunto. Quando há que se fazer uma leitura e conjugar diferentes sinalizações ao longo do texto, a tarefa é mais complexa. No que diz respeito... eu vou passar adiante, porque eu acho que a gente talvez não tenha tempo. Acho que os exemplos eles vão ser mais eloquentes. Com base nesses 2 critérios, nós chegamos a 4 níveis de complexidade dos textos. Um primeiro nível, ele diz respeito a textos pouco extensos, de no máximo 10 linhas, compostos de períodos simples, sem intercalações, com um léxico próximo àquele do colóquio, né, da linguagem cotidiana, e temas mais próximos à vida cotidiana também, à experiência de vida dos estudantes. Num segundo nível, nós teríamos os textos com maior extensão, tanto do texto quanto dos períodos que os compõem. Períodos com intercalações breves, que também têm um léxico mais próximo àquele da linguagem cotidiana e que tratam de temas familiares e, quando não familiares, com muitos elementos de facilitação da leitura. Então, esse é um exemplo desse texto de nível 2. Né? A pele pode mostrar sentimentos? Existem algumas formas da nossa pele colocar para fora nossas emoções.
Pode ser que isso já tenha acontecido com você. Enquanto escutava uma música muito bonita, assistia um filme emocionante, ou alguém lhe contava uma história assustadora, provavelmente você se emocionou ou se arrepiou. O arrepio é quando nossos pelos dos braços e das pernas se levantam todinhos, causando uma vibração na nossa pele. Além disso, se ficamos com muita raiva, podemos ficar quentes e com bastante calor. Isso acontece porque, ao sentir raiva, o batimento cardíaco acelera e a circulação do sangue também, fazendo com que o calor gerado pela circulação rápida do sangue seja liberado através da nossa pele. Então, aqui é um exemplo de um texto de nível 2, que nós classificamos como um texto de nível 2. Se observa que a extensão dele não é muito grande, ele não é um texto muito extenso. Ele trata de um tema que não é necessariamente um tema ligado à experiência da vida cotidiana, né? Ele procura dar uma informação que se aproxima de uma informação científica. Entretanto, ele traz como um elemento de facilitação à leitura uma linguagem próxima à linguagem do colóquio, né? A linguagem cotidiana. E também ele não apresenta períodos muito extensos. Os períodos são breves e aqueles um pouco mais extensos, com poucas intercalações. Então, esse seria um exemplo característico daquilo que nós chamamos de um texto de nível 2. Então, essa combinação de critérios, né, é que nos permitiu trazer essa classificação da complexidade textual. Na nossa conversa, após as apresentações, a gente pode falar um pouco sobre os demais níveis de complexidade, né? Mas eu gostaria só de deixar aqui, como um elemento para o nosso diálogo, o fato de que, para os textos de nível 1 e 2, que são aqueles que aparecem nos itens que avaliam as etapas iniciais da educação básica, a extensão e o tema foram elementos muito determinantes para a complexidade, especialmente a extensão dos períodos. Já nos textos de nível 3 e 4, o tema da extensão já não é tão relevante, porque o que conta é, basicamente, a questão lexical, né? Por exemplo, textos com metáforas, as metáforas poéticas, elas apresentam uma complexidade muito determinante para o leitor. Você pode ter um haikai, né, extremamente complexo, né? Então, depois, na nossa conversa, a gente pode aprofundar essa reflexão. Muito obrigada. Obrigado, professora Hilda. Agora chamamos os autores do trabalho Construção e Validação de Instrumentos para Avaliação da Fluência em Leitura. Josi. Tira. Bom dia a todos. Meu nome é Josiane, sou professora e trabalho no CAED, e esse trabalho foi desenvolvido no CAED por mim e pelo Wellington também, que está aqui conosco, o professor Wellington, que é coordenador de medidas no CAED, a professora Kimame Gerbi, da Universidade de Paris, Sorbonne, Paris Norte, que nos deu, portanto, nesse momento, lá no ano de 2018, quando nós começamos a desenvolver e pensar um trabalho para a avaliação da fluência em leitura. E essa reflexão, uma questão que tomou agora, nos últimos tempos, uma pauta bastante importante, e nós ainda não havíamos trazido essa reflexão de como que foi feito esse processo para a construção do primeiro piloto da avaliação de influência em larga escala externa, que a gente sabe que, por exemplo, Sobral tem uma história de ter feito a avaliação de influência, mas nessa perspectiva de trazer a avaliação de influência em caráter externo. Bom, deixa eu ver se eu acho para passar aqui, acho que é aqui. E
nesse contexto, então, o objetivo é a gente trazer um pouco dessa construção dos elementos conceituais e metodológicos para a validação desse instrumento, para a aplicação de um piloto. E, nesse momento, como eu disse, em 2018, depois nós tivemos uma aplicação a partir dessa validação desses instrumentos. Em 2018, começaram a ser implementadas outras ações de avaliação de fluência, como nós temos nesse momento. E foi nessa construção, como eu disse, dentro do CAED, para essa pesquisa, nós fizemos para esse piloto com 2.287 estudantes de 4 unidades federativas distintas, pegando do Norte, Nordeste, Sudeste também, contemplando estudantes do 3º ao 6º ano. E, dentro dessa avaliação, qual o contexto um pouco dessa preocupação de trazer a avaliação de fluência, trazer essa pauta avaliação de fluência? Então, nós, pegando o arcabouço legal, PNE, a gente tem lá no PNE, meta 5, alfabetizar todas as crianças, e a estratégia 5.2, desenvolver instrumentos de avaliação que possa verificar, aferir a progressão dos níveis de alfabetização. Isso é um ponto que já estava posto, tivemos aí, historicamente, as avaliações de a alfabetização com itens dicotômicos de múltipla escolha, a ANA, que veio também dentro desse contexto, mas com a homologação da BNCC em 2017, esse ponto trazendo a necessidade, né, da alfabetização das crianças ao final do 2º ano, e uma pauta, a gente observa dentro da BNCC 2 momentos explícitos em que faz uma referência ao desenvolvimento da fluência. Explicitamente, na BNCC, faz essas 2 referências. Então, dentro desse contexto, e pensando em se constituir um conjunto de instrumentos avaliativos para melhor informar o nível de alfabetização das crianças e, portanto, a partir do desenvolvimento das informações obtidas nessa avaliação, ações pontuais para aquelas crianças que ainda não estivessem alfabetizadas, ou seja, desenvolvido as habilidades mais essenciais dessa alfabetização inicial. E estou no lugar errado. E dentro dessa lógica, nós pegamos, tratando esse conceito de fluência, como a gente tem lá no National Reading Panel, o painel nacional de leitura desenvolvido nos Estados Unidos, o conceito de fluência, que é a velocidade, precisão e expressão adequada da leitura, e isso é retomado por outros autores, trouxendo aqui o Razinski, 2006, Cunha Levin, 2015, podemos trazer outras referências nacionais também, como Cardoso Martins, também a Ana Luísa Navas, a Denise Gaffiero também faz também um documento importante na produção para a própria Secretaria de Educação Básica, fazendo essa relação com a importância de se avaliar a fluência, e um ponto importante do porquê avaliar a fluência na perspectiva de automatização dos processos iniciais da aprendizagem do código escrito. Então, por quê? A criança que não se esforça para ler, ela consegue direcionar energia cognitiva para a construção da compreensão de texto, que é o objetivo que nós queremos no processo de alfabetização, que ele seja capaz de compreender textos. E mais um ponto importante que é importante entender da fluência, não confundi-la com decodificação. Ela está muito mais próxima do processo de compreensão do que do processo de decodificação. Ela, como o próprio Razinski coloca em vários artigos, isso retomado, Maluf também coloca isso, a Poliese também traz, de que é ponte, fluência é ponte. E a gente precisa verificar como que a criança está atravessando essa ponte para chegar na compreensão de texto. Bom, então nós trouxemos, sempre vou no lugar errado, trouxemos, enquanto metodologia, também fazendo uma revisão da literatura a respeito da fluência e essa relação da compreensão leitora, e essa relação, o que é fluência, como que a fluência se relaciona com a compreensão leitora, e qual a importância desse papel, dessa ponte para essa constituição, e, a partir disso, desse levantamento, desse quadro conceitual, e também para a construção dos instrumentos desse piloto. E um outro ponto importante, a análise de testes padronizados realizados, por exemplo, que é o ELF,
da França, né, que é o Cogniscience, da Universidade de Grenoble, e também esse documento, Diagnostic Test of World Reading Process, do Reino Unido, que é o Instituto de Educação do Reino Unido, trazendo, portanto, o que se observou nesses testes e aí a metodologia para que nós pudéssemos construir os itens, ou seja, as tarefas de leitura. A literatura trazia isso, e os testes padronizados desses países também trouxeram esse ponto de, nesse processo inicial, a importância de que se tivessem tarefas ligadas à leitura de palavras dicionarizadas ou palavras conhecidas, como a gente pode dizer, palavras conhecidas ou menos conhecidas, e pseudo-palavras e a leitura de um texto. E o porquê desses elementos, o porquê dessas 3 tarefas, chegando a essas 3 tarefas? Leitura de palavras dicionarizadas, vamos assim dizer, na perspectiva de que, por meio dessa leitura, a gente consegue perceber em que medida a criança reconhece a palavra, que pode ser por ver reconhecimento visual ou reconhecimento simplesmente pela familiaridade. E a presença da pseudo-palavra, que a literatura traz isso, e as pesquisas, né, mostrando, na recomposição fonológica. Exatamente em quê? Em que medida, que aí a gente quer ver a automatização desse processo inicial, se a criança automatizou essa relação da transposição fonema-grafema, ou seja, se ela já se apropriou das regras que regem o sistema alfabético da língua. E o texto trazendo essa dimensão para que pudesse observar palavras em contexto. Então, esse foi o ponto de partida, e chegamos para esse piloto com itens de uma lista de 50 palavras, naquele momento, como eu disse, em 2018, 40 pseudo-palavras, e trouxemos 3 textos de domínio público, textos narrativos de domínio público. E, para a gente fazer essa validação, fizemos, portanto, algumas análises desses a partir da aplicação, análise de fidedignidade pela correlação de Pearson com os 3 textos, e, ao observar, fazer essa análise dos 3 textos, ali está marcado simplesmente a menor correlação, que é 0,7, que é uma correlação muito alta. Os 3 textos todos mantêm uma relação de 0,9, portanto, bastante significante. Além disso, fizemos, para ainda dessa questão da qualidade, a análise da validade, olhando, primeiro, a média de palavras lidas para cada tarefa de leitura, considerando os 3 anos de escolaridade, e a gente observa uma progressão na média de palavras lidas por cada estudante. Então, a gente vai observando nesse quadro, em cada tarefa, palavra, pseudo-palavra, texto 1, 2 e 3, há uma progressão de lei média para cada um dos anos de escolaridade. Além disso, fizemos também do alfa de Cronbach, que, tomando cada palavra, considerando como um item, uma questão distinta, no alfa de Cronbach, vimos que a variação entre 0,971 a 0,984, portanto, altíssima correlação, né, a escolaridade dos anos avaliados, considerando isso. Então, de uma certa maneira, a partir disso, nós percebemos, já partindo para as considerações finais, que não havia, nesse momento, portanto, a necessidade de 3 textos. Os 3 textos, justamente, pensar em piloto, você otimiza tempo e também a validade da avaliação. Não é só a validade de construto, também entra a questão de uma validade operacional e de tempo. Então, nesse sentido, chegamos a um único texto. E, a partir desses elementos, considerando o que a literatura colocava, considerando as experiências observadas nas avaliações internacionais e no piloto, portanto, que os textos, né, o teste construído, ele se mostrava adequado à proposta que se tinha, que era avaliar a fluência, considerando as 3 tarefas, para dimensionar, portanto, o que nós dissemos aí, aferir se eles já automatizaram a leitura, na leitura, as regras do princípio alfabético da língua portuguesa, seja pelo reconhecimento de palavras familiares na lista de palavras, ou na recodificação fonológica, considerando as pseudopalavras. E, a partir daí, um ponto importante, foram construídos 3 perfis de leitor. Na literatura, a gente vê também, terminando, muitas vezes coloca-se uma oposição fluente ou não fluente.
mas em termos de uma devolutiva, de uma perspectiva mais pedagógica, para pensar a intervenção naqueles estudantes que ainda não automatizaram, foram 3 perfis, que era um perfil considerado pré-leitor, que lê até 10 palavras e 5 pseudopalavras. Então, essa conjugação não é e ou. Tem que ser os 2 elementos, por conta da pseudopalavra trazer essa dimensão. E depois um perfil iniciante, que era 11, mais de 11 e 6 pseudopalavras, isso considerando leitura de listagem. Porque o leitor fluente, o terceiro perfil, é o leitor que já automatizou, que lia mais de 65 palavras, com pelo menos 90% de precisão. E, além disso, também, isso foi um outro exercício que nós fizemos para validar os perfis de leitor, fazer uma confrontação com resultados de proficiência em testes de alfabetização para ver em que medida esses perfis se encaixavam nos padrões de desempenho da alfabetização. E, finalmente, portanto, essas tarefas contemplavam, nessa perspectiva da aprendizagem inicial, como a Goff Tanner, né, no Visão Simples de Leitura, o Razinski e a Scarborough, que traz um modelo de cordas, até o professor Chico trouxe esse modelo também na fala dele na terça-feira, de que precisa se consolidar essas aprendizagens iniciais relacionadas à aprendizagem do código para a criança possa avançar efetivamente no processo de compreensão. A gente não está dizendo aqui, desvinculando o processo de alfabetização, conjuga todos esses elementos, mas a gente está falando aqui da constituição de uma avaliação que vai lançar luzes para que essas ações no processo de alfabetização possam se realizar. Muito obrigada. Obrigado, Josi. Obrigado. Queria convidar agora os autores do trabalho Relação entre Fluência Leitora e Complexidade Textual, avaliação em larga escala de alunos do 2º ano do ensino fundamental. Bom dia. É uma honra falar depois da professora Josiane, da professora Hilda. E, de uma certa forma, o que a gente vai apresentar agora, junto com a professora Roberta, com o professor Paulo, é uma análise que a gente fez de cerca de 900 mil crianças sendo avaliadas com a prova do CAED e com a prova do EPV. Esse trabalho ele foi uma resposta a uma demanda feita pela Fundação Lema e pelo Instituto Natura sobre o que devemos esperar em termos de números de palavras lidas corretamente ao final do 2º ano para uma criança fluente. Essa é a pergunta. Nos estudos internacionais, a gente consegue identificar isso mais claramente, como que a gente espera o final do 2º ano, o início do 3º ano, o final do 4º ano, e assim por diante, quantas palavras lidas por minuto. E quando a gente pensa em fluência, isso é fundamental. Fluência a gente pode analisar, como já foi dito aqui nessa manhã, em relação ao aspecto de velocidade, precisão e prosódia. Tipicamente, velocidade é medida pelo número de palavras por minuto, precisão, número de palavras corretas, e prosódia, uma análise um pouco mais elaborada, que precisa verificar se a criança respeita sinais de pontuação, entonação e assim por diante. Nesse estudo que a gente fez, a gente focou eminentemente em precisão e velocidade de leitura. Também é muito interessante que a professora Josiane acabou de falar isso. A gente vai analisar 2 bases de dados, né? Uma que foi feita com a aplicação da prova do CAED, que apresenta exatamente esses 3 perfis de leitor fluente, leitor iniciante e pré-leitor, e também a avaliação que foi feita pela Liceu, a partir de uma demanda da IPV, Educação para Valer, que tem um outro critério de classificação do leitor. Então, um leitor fluente seria aquele leitor que faz uma leitura que tem pelo menos 72 palavras em 1 minuto, e sendo uma precisão aí de 95% ou 90%. Por que essa precisão, hora 95% e hora 90%? Porque eles usam diferentes métricas dependendo do tipo de texto. Já a proposta do CAED considera uma leitura, um leitor fluente, aquele que lê pelo menos 66 palavras em 1 minuto, num texto, com uma precisão de acerto de 90%.
E aí, o que a gente pensou, então, em fazer? Analisar em que medida os textos, ora usados pelo CAED, ora usados pela Liceu, impactam na porcentagem de leitores fluentes. A partir do acesso a esse conjunto de dados, nós pegamos e analisamos também o tipo de texto que era usado, ou é usado pelo pessoal do CAED, ali representado à esquerda, do tipo A Lenda das Estrelas, um texto elaborado, sofisticado. Se usássemos a análise da professora Hilda, né, teríamos aí uma classificação provavelmente nível 2 ou apontando para o nível 3. Já o texto da IPV são textos mais simples e diretos, né, com frases curtas, previsíveis, que fazem parte tipicamente do contexto da criança. E temos o texto Tatu Bola, que é um exemplo de um texto usado pela avaliação em Sobral. Então, esses textos foram aplicados a crianças ao final do 2º ano, em várias regiões do Brasil. A estratégia que a gente usou para verificar a relação entre complexidade de texto e porcentagem de fluência foi considerar algumas medidas mais objetivas, como aquelas que são obtidas pela base de dados Ecometrics, que você tem lá vários índices, 45 índices distribuídos, desde a avaliação do grau de coerência ou coesão textual, pensando também na diversidade lexical, quantas palavras novas são apresentadas, olhando, por exemplo, medidas descritivas ou informações morfossintáticas. A partir do uso dessas várias medidas, a gente consegue estabelecer métricas numéricas para a pontuação desses textos. Temos ressalvas ao uso indiscriminado desse tipo de medida, mas ele tem se mostrado também uma direção importante, principalmente para comparar textos de provas de cadernos diferentes. E uma medida que é bastante usada na literatura é o índice de leiturabilidade, índice Flash, que é um índice que varia de 0 a 100, 100 próximo aos textos mais fáceis, 0 os textos mais complexos e difíceis. Então, o que a gente fez? A gente pegou os dados da PARC do ano de 2019 e 20, 21 não teve por causa da pandemia, e 22, observa-se um número de crianças avaliadas aumentando ao longo dos anos, e também os textos, as avaliações que foram feitas com as crianças da parceria EPV. E uma análise paralela dos dados de Sobral, dados gentilmente cedidos, né, por vários interlocutores aí. O que chama a atenção, quando a gente pegou esses vários textos, foi analisar. Em 2019, por exemplo, eram 6 textos diferentes. A gente pegou cada um desses textos e calculou o índice Flash. Depois fez a mesma coisa do PARC 2021, PARC 22, EPV e assim por diante. O que a gente pode considerar aqui, por exemplo, o grau de variação desse índice Flash. Textos com índice Flash em torno de 60, textos com índice Flash em torno de quase de 90. O que significa esse índice Flash? Uma medida que usa basicamente número de palavras por frase e o número de sílabas por palavra. Tá? Não leva em consideração contexto, não leva em consideração uma série de outras medidas. Mas a pergunta é, será que essas medidas, como número de palavras por frase e número de sílabas, se correlaciona com o grau ou a porcentagem de leitores fluentes? E aí temos esse primeiro gráfico de resultado. Observa-se uma correlação direta, positiva e significativa entre o grau de complexidade do texto e o número de leitores fluentes que vão ser classificados de acordo com aquela categoria prévia. Mas fizemos uma outra análise. Pegamos todos aqueles índices do Ecometrics e fizemos uma correlação agora sobre porcentagem de fluência e cada um daqueles itens. E o que chama a atenção é que, por exemplo, o número de palavras por frase vai ser um grande preditor da identificação de fluente ou não. Ou seja, textos que têm períodos curtos, frases curtas, vão ser mais fáceis e, muito provavelmente, a gente vai classificar os leitores muito mais fluentes como aqueles textos mais complexos.
E analisando os dados separadamente por ano, 2019, 20 e 21. Em 2019 foram aplicados em vários municípios, cerca de 341 municípios. Em 21 houve aumento significativo no número de crianças que foram avaliadas e 22 aumenta ainda mais. Então, pegando essa análise do texto do tipo A Lenda da Estrela, que é um texto mais complexo, deixa eu passar dois. A gente observa que, usando o critério de fluência, de 2 minutos, encontramos cerca de 10% das crianças classificadas como fluente. 2021 cai para cerca de 8% e 22% sobe novamente. A pergunta é se essa queda é atribuída à pandemia. Tá? Mas é importante considerar que apenas 10% das crianças se encaixa como leitor fluente. E aí, uma distribuição em 2019, a gente observa uma concentração claramente no não leitor, né, o leitor iniciante, no pré-leitor, depois no leitor iniciante, em roxinho ali, só os fluentes. A gente pegou e foi analisar o número de palavras lidas média pelos fluentes. Então, dá um número de 82, muito parecido com o que a professora Josiane apresentou. 2021, há uma distribuição aí muito atípica, né? Aumenta muito a concentração de pré-leitores. Temos no finalzinho ali ainda o número de leitores fluentes, 7%, mas bem achatado. São aquelas crianças que conseguiram, talvez, escapar da interferência da pandemia. E 22 sobe novamente, melhora, volta para os 10%. E os dados da IPV, né? Também, 2019, alguns municípios, 21, só 3 municípios, e 22, aumenta o número de municípios. Lembra do texto da Luísa, que é um texto mais curto, mais previsível? Então, quando aplica um texto como aquele, a porcentagem de fluência subiu para 27,9%, né? Quase 30%. Ou seja, um texto vai dar 10%, outro texto vai para quase 30%. Aí a pergunta é, qual que é o texto adequado? Ou ainda a pergunta, mas quem te garante, Eliseu, que esses municípios estão distribuídos adequadamente? Aí fizemos uma última análise. Pegamos só os municípios que fizeram a IPV e a PARC. E, de fato, a gente encontra essa diferença, né? Cerca de 25% para os leitores que usam texto como o da Luísa, texto com índice flash acima de 80, ou uma porcentagem muito menor, com índice flash mais baixo. E, por fim, Sobral, né, que aí são dados bem interessantes. Sobral tem uma peculiaridade, os textos são construídos para aquele contexto, né, considerando as características daquela escola, e, tipicamente, a porcentagem de leitores fluentes é muito maior, com cerca de 100 palavras estimadas de leitura por minuto. Finalizando, então, a gente observou, respondendo essa pergunta, o número de palavras por minuto variou de 85 a 93, com o texto da PARC. Da texto da IPV, a gente não pôde fazer isso, porque a metodologia era outra, e o Sobral, algo em torno de 100 minutos. Por fim, a gente pode sempre levar em consideração o grau, ou deve levar em consideração o grau de complexidade do texto, na medida em que a gente está usando avaliações em larga escala e está tomando decisões políticas a partir disso. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Eliseu. Agora eu queria convidar os autores do trabalho Avaliação Periódica de Fluência Leitora em 3 UFs brasileiras. Considerações sobre a evolução da aprendizagem. Bom dia, pessoal. Com licença. Meu nome é Ilo, sou professor de língua portuguesa da Secretaria de Educação do Ceará e atualmente sou analista de avaliação na Associação Bem Comum
E os autores somos eu, professor José Marques, professor Anderson Araújo, que estão aqui comigo, que também trabalham na Associação Bem Comum nas ações de avaliação. Nós trouxemos para cá uma discussão sobre essa avaliação que está acontecendo em tantas redes no país e pensamos uma avaliação que aconteceu em 3 estados do país e que teve uma recorrência de aplicação em um mesmo ano, para que a gente possa discutir um pouco sobre a evolução dessa aprendizagem das crianças dentro de um mesmo critério de avaliação, de um mesmo período, e como é que essa evolução se deu, como é que ela pode ser observada. Tem que apontar para algum lugar específico, gente? Isso, não tá. Tá para cá? Não. Agora foi. Bom, aqui a gente traz uma rápida contextualização das discussões. Por sorte aqui a gente já trouxe, já vieram, né, colegas que falaram antes sobre, então não vou me alongar nisso. Apenas pontuar que a gente tem aí aqui emergência de discussões sobre fluência leitora a partir do National Reading Panel no início dos anos 2000 e mais recentemente aqui no Brasil, e especialmente a partir de algumas políticas de avaliação nacional. A gente tem também uma maior ênfase da dimensão da oralidade no ensino de língua portuguesa a partir da BNCC. A professora Jordizane Toledo trouxe isso para a gente muito bem há pouco tempo. Uma relação entre fluência, alfabetização e compreensão leitora em estudos nacionais e internacionais que também se torna cada vez mais emergente, e a avaliação da fluência hoje ocorrendo em pelo menos 15 estados do país, a partir da parceria pela alfabetização em regime de colaboração. Então, isso dá um volume muito grande para essas avaliações, e isso pauta ou faz com que isso se torne uma pauta de discussão muito presente, e a gente percebe isso nos trabalhos que estão localizados nessa sala. A metodologia que nós utilizamos para as análises foram a análise longitudinal com o trabalho de uma mesma, avaliando ali o desempenho de uma mesma população, a partir de MENAR, a abordagem estatística descritiva. Trazemos dados de 3 UFs brasileiras, uma localizada no Nordeste, Norte e Centro-Oeste, respectivamente, e dados de 61.004 crianças que foram avaliadas nesses 2 períodos, avaliação de entrada e avaliação de saída, nas respectivas datas de abril e novembro de 2022. Vai ser um drama isso aqui toda vez que eu estou passando, não vai? Bom, aqui, rapidamente, já para análises e discussões, nós trazemos um gráfico em que a gente tem a concentração e uma explicação dos estados, né, não identificando, mas quantificando, quantidade de municípios onde temos as 61.004 crianças avaliadas e também quantidade de escolas. A gente chama a atenção ali para um índice alto de participação dessa avaliação, tanto na avaliação de entrada, com 85% essa média, e 79% na avaliação de saída. Quando a gente considera todas essas avaliações, nós temos essa distribuição das crianças por perfis. Então, nós temos em amarelo o perfil pré-leitor, de entrada e de saída. A gente percebe aí que há uma redução, mas ainda na saída você tem mais da metade das crianças como pré-leitoras ainda. O perfil leitor iniciante, que inicia-se com 19% e termina o ano com 39%, e o perfil leitor fluente, que começa o ano com 3% e termina em 11%. Esse é o panorama nacional, e o que a gente percebe aqui, as crianças estão chegando no segundo ano ainda com um nível de leitura dentro do que se espera, muito aquém. A gente então pode dizer que estamos tendo nacionalmente, ou pelo menos nesses três estados aí, um primeiro ano pouco efetivo em relação à alfabetização das crianças. Elas chegam ainda com uma enorme dificuldade de leitura. Só para que a gente possa exemplificar com base nesses dados, 25% de toda a população avaliada não leu nada. Então, você tem aí crianças que simplesmente passaram, né, toda a aplicação sem ler nada. E
mais de 70%, ali quase 80% das crianças, que na melhor das hipóteses leram até 10 palavras, como o Josi colocou aqui, e 5 pseudopalavras em 1 minuto. E quando a gente está realizando a aplicação de um teste de fluência, a gente percebe que 1 minuto é muito tempo. É realmente muito tempo. Então, assim, existe ali uma dificuldade muito grande, né, nesse processo. Quando nós observamos esse dado de forma estratificada, então, quando a gente coloca os 3 estados em perspectiva, a gente percebe também uma heterogeneidade muito grande do resultado. Então, nós temos aqui o estado 1 da região Nordeste, o estado 2 da região Norte e o estado 3 da região Centro-Oeste. Se nós analisarmos a entrada dessas crianças nos 3 estados diferentes, a gente percebe aqui que na região Centro-Oeste, por exemplo, é onde você tem um panorama de entrada um pouco melhor, mas não muito. Então, com esse dado, a gente percebe que as crianças entraram numa perspectiva muito próxima uma das outras. Mas a saída é bem diferente. Nordeste, Norte, Centro-Oeste. O que a gente consegue perceber, de maneira geral, é que esses 3 estados eles desenvolvem política de alfabetização em regime de colaboração, certo? O que a gente consegue perceber, fazendo uma avaliação aqui por cima, é que o 2º ano está tendo mais efetividade aqui, no 3º estado. Nesses outros 2 estados a gente tem uma evolução, mas essa evolução ela acaba sendo bem menor. Em termos nacionais, o que a gente tem é, de fato, ainda um grande desafio. Quando a gente faz esse recorte para outros estados, isso se repete um bocado. Por questões de pesquisa, a gente trouxe apenas um recorte da massa maior de dados. E a gente traz, então, algumas considerações a partir dessa discussão. A evidência do desafio nacional, que é alfabetizar todas as crianças até o final do 2º ano, isso está latente, e a gente celebra a existência de um compromisso nacional que olha para isso, mas a gente percebe que ainda há muito o que se fazer. E, especialmente também, até no campo da avaliação, para que a gente possa ter testes cada vez mais ajustados a essa necessidade de dar ao professor insumos qualificados para o seu processo alfabetizador. O uso dos insumos da avaliação da fluência para identificação rápida e recorrente de fragilidades relativas ao processo de alfabetização das crianças é visto por nós como algo positivo, possível e efetivo. Então, quando a gente consegue avaliar ali no mesmo ano essa mesma população 2 vezes, a gente consegue perceber esse avanço. Aqui a gente avaliou 2 vezes ao ano, não é que a gente esteja defendendo que seja essencial avaliar 2 vezes ao ano. O que a gente defende com isso, a partir disso, é que os professores, ao terem uma boa diagnose da situação da criança logo no começo do ano letivo, eles têm muito mais insumos para fazer um trabalho qualificado de garantia do direito à alfabetização das crianças. Ainda assim, esse trabalho é muito heterogêneo, né, nos territórios, mas a gente entende que isso tem um potencial muito grande de mudança de realidade. Então, é uma defesa que a gente faz. E o terceiro e último ponto é o uso da avaliação da fluência em conjunto com outras estratégias avaliativas para um diagnóstico mais robusto da situação de leitura. Então, a avaliação da fluência ela entra como esse diagnóstico importante, mas ela não dá conta de tudo, ela precisa, sim, ser complementada pelas avaliações dos sistemas e por avaliações outras, como a própria avaliação do SAEB, que se dá em caráter amostral. Então, esses são os nossos pontos de discussão. Aqui a gente compartilha as referências que utilizamos. Convidamos vocês a lerem o trabalho na íntegra a partir dos análises, que a gente pode discorrer um pouco mais, e agradecemos. Muito obrigado. Obrigado. Convido agora
os autores do trabalho Teste Adaptativo Informatizado para Avaliação da Proficiência em Leitura, com estimativa por alternativa de itens de múltipla escolha. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Sou o Tiago. Eu sou professor de matemática na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Também sou pesquisador no grupo de estudos e pesquisa em avaliação educacional lá da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Estou técnico na Secretaria Municipal de Educação, no setor de avaliação, à frente da parte de medidas e dados na Secretaria. Esse trabalho ele está dentro do grupo de estudos e pesquisa em avaliação GEPAV, lá da Universidade de São Paulo. É algo que a gente vem se dedicando há um certo tempo, já há mais de 10 anos, e de um tempo para cá nós começamos, de fato, a implementar um teste adaptativo que focado em leitura, utilizando os itens já disponibilizados da Provinha Brasil. Tá? Bom, então aqui vou contar objetivos gerais, essa questão de desenvolvimento de um teste adaptativo para que a gente pudesse avaliar a leitura. De certa forma, a gente já vem fazendo isso desde 2019 com aplicações recorrentes. Deu uma paradinha por conta da questão da pandemia, mas retornando e avançando com implementações de novos algoritmos, que é uma das coisas que eu venho mostrar aqui. A questão da provinha, utilizando os itens já disponibilizados, fala um pouco, tal. Não vou me ater muito a isso, principalmente por a questão do tempo. Mas o mais importante aqui é que a gente, partindo então desses itens que foram elaborados pensando no segundo ano do ensino fundamental, principalmente para que fossem aplicados no início e no final do segundo ano do ensino fundamental, a gente então propôs um teste adaptativo utilizando esses itens. Aqui só um exemplo. Esse item ele é interessante porque a gente acabou, como uma parte da metodologia de aplicação, utilizando sempre um item comum para todos os estudantes que fizeram a aplicação do teste. Tá? Isso é uma das formas também de a gente conseguir fazer alguns estudos para observar. E aqui é importante que eu possa depois fazer uns destaques em relação a esse item, dado o modelo que nós estamos utilizando. Bom, aqui, analisando, a gente conseguiu, por meio de lei de acesso à informação, a gente conseguiu os dados tanto do pré-teste da própria Provinha Brasil, então, de todas as aplicações do pré-teste que o INEP fez, como também dos dados que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo coletava à época das aplicações da Provinha Brasil. Então, foram com base nesses dados que a gente conseguiu, então, avançar em alguns estudos e até mesmo na calibração dos itens. E aqui a gente tem, então, simplesmente o desempenho ali da Rede Municipal de São Paulo em 2012, a segunda aplicação. E aqui a gente, no segundo gráfico ali, a gente está começando a fazer uma análise, pensando nas alternativas e no desempenho dos estudantes em relação ao teste. Então, começando a ver se tinha alguma coerência. Se os estudantes que estavam, por exemplo, no nível 1, eles procuravam alternativas que tinham uma semelhança maior entre eles. Bom, rapidamente aqui, o que a gente avançou, então, foi começar a investigar modelos relacionados à teoria da resposta ao item que pudessem contribuir com essa questão da gente modelar todas as alternativas de uma maneira que pressupôsse também a questão da alternativa correta, considerada correta, como também as demais alternativas. Tá? Porque hoje, como é utilizado, nós temos um modelo que é utilizado em todas as avaliações, aqui, a ampla maioria das avaliações aqui no Brasil, que é o modelo da TI de 3 parâmetros.
E você poderia pensar no modelo de Samejima para pensar em categorias, ou modelo nominal, que pressupõe uma certa ordem entre as categorias, e o outro não pressupõe ordem nenhuma. A diferença aqui é que nós também não podíamos definir a ordem, porque se tinha o gabarito, mas as demais não teria como a gente falar, essa vem primeiro que a outra. Uma alternativa vem primeiro que a alternativa A, vem primeiro que a alternativa B em relação à dificuldade ou algo do tipo. Porém, também, o modelo nominal deixava um pouco aberto demais. Então, o que nós conseguimos encontrar a partir dessa pesquisa e modelamos a partir disso foi o modelo que nós estamos chamando, só fazendo a tradução ali livre, de modelo alinhado. O que esse modelo alinhado, então, ele nos traz? Ele faz uma ponderação entre o modelo logístico e o modelo nominal. Então, para a alternativa considerada correta, você tem o modelo logístico. Então, nós utilizamos o modelo logístico. E para modelar as demais alternativas que são consideradas como incorretas, nós temos o complementar ali da probabilidade da alternativa correta, ponderado por esse modelo nominal ali aqui, nesse cantinho aqui, ó. Essa multiplicação do ESP, Z, eu não vou entrar em detalhes, mas é essa parte aqui, tá? Porque senão vou ter que me estender mais. Mas é muito mais para ponderar a questão das demais alternativas. É importante dizer que esse modelo está implementado já, tem no pacote MIRT, a gente utilizou a partir dele. E aí, isso aqui foi importante, porque a partir dele, o que nós conseguimos fazer? Aqui é só um exemplo de curva característica, de como que ele sai, realmente é muito parecido com as curvas características de modelo gradual e modelo nominal. Bom, então o que nós fizemos? Utilizando a base de dados de 2015, e fizemos algumas análises com modelo de 2 parâmetros, hash, nominal e o próprio alinhado. Consideramos que o modelo alinhado ele se aproximava melhor, porque ele tinha mais informação. Então, a partir disso, utilizando o MIRT, nós avançamos para fazer algumas análises e conseguir fazer o seguinte: manter a escala do teste adaptativo que nós já tínhamos, que era usando a escala da Provinha Brasil, só que usando o modelo de 3 parâmetros, só que é 3 parâmetros que você fixa o parâmetro A igual para todos os itens e o parâmetro, o gas, ali fica 0. Mantendo esses parâmetros, nós calibramos as demais alternativas. Então, a ideia aqui era tentar manter a mesma escala da Provinha, mas calibrando as demais alternativas e implementar isso num teste adaptativo. Foi o que nós fizemos. Criamos aqui base clones, com 100 mil alunos, tudo isso para conseguir juntar com aquelas bases que eu citei anteriormente, tanto do pré-teste, como também das aplicações na rede municipal de São Paulo. Bom, aqui rapidamente só um organograma de como que funciona um teste adaptativo, tá? Tem toda essa questão de início, tem uma estimação ou alguma coisa que indica qual que é o primeiro item, a primeira estimativa de proficiência. No primeiro item, obviamente, há um a priori, essa a priori ela pode ser tanto algum valor anterior, de medida anterior, como um ponto na escala. Depois você tem, então, a verificação desse critério de parada. No primeiro você não tem isso. Se você não atendeu esse critério de parada, só um parênteses aqui rapidamente, no teste adaptativo que nós temos, o critério de parada é você ter a medida da proficiência, um intervalo de confiança, que, se esse intervalo estiver dentro do nível, lá, aqueles 5 níveis da provinha, o teste para. Então, eu tenho uma confiança maior de que realmente esse estudante está aqui. Mas a diferença para esse agora é o seguinte: bom, e aí se você não parar, você começa a voltar, e aí até o teste parar novamente. O que nós fizemos aqui para conseguir ter uma interpretação melhor do que viria a ser essas dificuldades das alternativas, exceto aquela que é considerada correta, nós implementamos o que seria um pseudo-B, que nada mais é do que a projeção do ponto de intersecção
das curvas, das demais alternativas que não são a correta, considerada correta, na escala de θ. Essa projeção, o que ela nos apresentou? Elas sempre ficam abaixo do B, do parâmetro B. Logo, a gente usou essa informação muito mais como uma forma de interpretar do que no próprio algoritmo. A gente está até testando no próprio algoritmo para ver se tem diferença. Até agora não mostrou, ele está muito próximo do que acontece com o próprio modelo, mas a gente não implementou de fato ele. Vamos lá, o Leandro está me apertando aqui, eu já estou correndo. Bom, isso aqui é um pré-teste que nós fizemos em abril, com mais ou menos 200 crianças. Aplicamos o teste, funcionou, está praticamente funcionando, né? Ele consegue classificar as crianças nos 5 níveis. Rapidamente, a formação do pré-teste, só um item, aquele item lá do macaco inicial. Então, só para ver, as crianças que estão no nível 1, elas acabam buscando muito mais a alternativa, que é a primeira alternativa, que é a primeira palavra que aparece no texto. Então, logo, vê a primeira palavra, acaba procurando a primeira palavra. Bom, depois nós fizemos uma nova aplicação, agora já em 3 escolas da rede municipal de São Paulo, com mais ou menos 2.000 crianças, e essa na terceira aplicação, já utilizando esse modelo das alternativas. Então, o que significa isso? Conforme o estudante vai escolhendo uma alternativa, a trajetória dentro do teste é diferente do demais. Mas é muito mais por conta da escolha que ele faz. Tá? O que a gente pode só mostrar aqui rapidamente para terminar por exemplo, no nível 1, que é aquele monte de curvas ali, que é uma regressão local, usando os pontos do quê? Das escolhas das alternativas que os estudantes fizeram, que estavam classificadas no nível 1. O que a gente consegue perceber é que as alternativas que eles vão escolhendo, por estarem no nível 1, conforme o teste vai passando, elas estão presentes no nível 1. Tá? Mesmo que seja qualquer item, não importa. O item vem, obviamente, aproximado à proficiência que ele tem, mas mesmo que ele não acerte aquele item que está próximo da proficiência dele, a alternativa que ele escolhe também está no mesmo nível. Então ele acaba sempre procurando uma alternativa que está no mesmo nível. Isso aqui é interessante, só para ir finalizando, eu acho que abre aqui alguns precedentes, que é o que a gente vem discutindo e vem avançando. Isso foi feito em leitura, teste de leitura. A gente está começando agora a desenvolver o mesmo teste para matemática, para ver a diferença. Só que aqui abre precedentes, por exemplo, na questão da própria elaboração do item, naquela ideia de plausibilidade. Para além disso, traz uma informação, para além da medida, mas traz uma informação importante na questão pedagógica. Porque o que a gente começou a observar você tem a interpretação pedagógica do nível, mas você começa a também ter uma interpretação, que aí eu acho que o teste adaptativo consegue trazer um pouco disso, que é uma interpretação mais individualizada. Que aqueles estudantes que, por mais que estejam no mesmo nível, eles acertam, mas erram coisas diferentes. Então, que para a sala de aula, isso que é outra coisa importante também, porque esse projeto, ele não é só de aplicar. Ele é um projeto que está hoje em 3 escolas, mas ele é um projeto que na escola tem tanto a parte da aplicação do teste, mas também de formação de professores dentro da escola em avaliação. E para discutir o teste adaptativo, para que ele seja utilizado como um instrumento em sala de aula. Então, não só como avaliação externa, mas também como avaliação interna. Para que aí sim você tivesse muito mais informação pedagógica. Finalizei. Bom, aqui é só um exemplo de 2 alunos em relação ao teste, que eles foram classificados no nível 5, em relação à questão de parada do teste, traz desafios, principalmente em relação ao banco de itens, porque aí você teria que ampliá-los. Bom, de certa forma, foi o que eu falei tudo, está aqui nas conclusões. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tiago. Bom, com isso a gente encerra essa sessão de trabalhos orais e passamos, então, para a mesa que será feita aqui nessa sala. Obrigado a todos. Desculpa, só uma pergunta. Desculpa, agora que eu vi aqui, a gente tem dá para ter um tempinho. Eu vi que a mesa tem mais 15 minutinhos para a mesa. Se alguém tiver ainda alguma pergunta para os autores, eu abro um espaço aqui. Obrigado, Ida.
Atrasado. Alguém? Não? Então, agradeço a todos pela participação.